Ok, nós paramos aqui no método contains, né? Nós vamos falar sobre ele agora. E basicamente o método contains serve para você descobrir se alguma coisa existe dentro daquela collection ou existe dentro daquele array, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte: primeiro a gente vamos utilizar um exemplo simples, depois a gente passa para um exemplo um pouco mais avançado. Vamos fazer o seguinte: que numbers é igual a collect faltou um array, né? 5, 10, 18, 99, ok? A gente pode simplesmente fazer o seguinte, vamos fazer um dd numbers contains 5, ou seja, 5 está ali? Executar, ele falou comigo que sim. A gente poderia fazer o seguinte, vamos fazer um segundo exemplo, deixa eu comentar isso aqui, vamos fazer o seguinte, names é igual a collect. Vamos colocar, não, nem names, né? Vamos fazer um exemplo um pouquinho mais mundo real. Roles, ou seja, papéis dentro do sistema, e o usuário tem os papéis de admin, ele tem os papéis de user e ele tem os papéis de guest, ou seja, esse usuário que a gente está trabalhando, ele é um usuário normal e ele também tem as permissões de convidado. A gente pode fazer aqui um dd roles contains admin. O que isso está fazendo? A gente está procurando dentro das roles se esse usuário tem admin. Você faria um if, um for each com o if comparando, mas dessa forma fica muito, muito, muito mais simples. O seu código, vejam como ele fica extremamente simples, né? Vamos executar. Ele falou para mim false, porque esse usuário não tem admin, mas se a gente tivesse colocado aqui user, ele ia falar que sim, que esse usuário tem a role user. Veja como que o código fica eloquente. Roles contains user, ou seja, esse usuário, né, contém o papel, né, ó, esse usuário contém o papel de user. Fica muito, muito simples. Então agora vamos para um exemplo um pouco mais complexo. Vou apagar isso aqui e vamos voltar com aquele nosso array. Você lembra que a gente tinha um array? Infelizmente no browser eu não consigo fazer um replace, por isso que eu estou deletando tudo aqui, né? Mas é rapidinho, não esquenta não. Beleza, estamos com o nosso array original de volta, né? E a gente quer saber o seguinte, se o Vinícius73, que também brigou comigo que o nome dele é com Z, mas tudo bem. O Vinícius73, existe um usuário aqui dentro da nossa lista de, vamos colocar aqui como users, né? Dentro dessa lista de usuários, existe um usuário com o username Vinícius73, a gente poderia fazer o seguinte, vamos fazer um dd novamente, para poder ficar fácil de vocês visualizarem. Users contains Vinícius73. Isso aqui vai dar false, eu vou falar para vocês por quê. Executei, deu false. Porque como não é um array flat, não é um array de valores simples, ele é um array associativo e vários arrays, a gente precisa passar o nome da chave que vai conter esse valor. No nosso caso, username. Então, dentro dos usuários, existe um usuário onde o username é Vinícius73, na hora que eu executar, agora sim ele me dá o valor true. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui em contains. Sim, existe uma forma do contains que é o seguinte. Imagina que a gente está pesquisando o seguinte. Vamos colocar aqui result, para a gente fazer o dd no final, é igual a, e vamos remover isso aqui, e vamos colocar um dd result. O que a gente vai fazer aqui agora? No contains, a gente vai fazer uma função anônima que vai receber o value e a chave. E dentro dessa função, a gente vai fazer o seguinte, a gente quer saber o seguinte, que o value, vamos colocar aqui como user, né? User, como que é o parâmetro? Screencasts é maior do que 40. Ou seja, vejam bem como que a sintaxe ficou simples. Nós simplesmente estamos pesquisando se existe dentro dessa coleção um usuário onde o número de screencasts seja maior do que 40. Obviamente, todos são maior do que 40, vamos executar.
Eu errei em algum local aqui, vamos ver. O que eu fiz de errado? User contains, function, user key. Maior ou igual, né? Nossa, esse erro foi feio, né? Vejam que ele falou para mim false. Por que ele falou para mim false? Porque eu não fiz o return. Agora sim, vejam aqui, deixa eu dar uma recapitulada porque eu cometi alguns erros, né? Eu tenho que fazer um return para que esse valor nessa condicional aqui, screencast maior do que 40, se ela for true para um usuário, a primeira vez que ela for usuário, ela vai ser verdadeiro para todo mundo. Então, vamos colocar esse número aqui como 60. Ele continua falando true porque o Diego tem mais do que 60 aulas. Vamos colocar aqui agora 61. O que vai acontecer? Agora ele vai falar false porque nenhum desses usuários tem mais do que não tem nem 61, nem mais do que 61 aulas. Se a gente tivesse trocado o valor aqui para 62, agora ele dava como true novamente, ok? Então, basicamente é isso. É muito tranquilo de se trabalhar. A sintaxe não é difícil. Você consegue olhar para esse código, você consegue entender o que ele faz, sem mesmo a gente precisar de comentários. Vejam bem, dentro dos usuários, nós estamos buscando um usuário né, que contenha o número de screencasts maior ou igual a 61. O código ele autodocumentável, né? Ele conversa com você. Ok? Vamos seguir então. A gente tem também o nosso contain strict. O contain strict, basicamente, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, a assinatura é exatamente a mesma. Só que, vamos fazer um exemplo aqui. Return user screencasts. Né? Vai dar true, porque esse aqui está sempre setado. Só que vai ser meio difícil de eu colocar isso aqui. Vamos colocar aqui um false. Tá, vamos colocar um content simples também. E vamos colocar aqui que o nome da nossa chave vai ser screencasts true. Onde eu errei. Faltou um ponto e vírgula. Vamos lá. Ok. Nenhum dos screencasts é true, né? Se eu colocar aqui um true, isso aqui passa para true. Ok. Basicamente é a mesma coisa que a gente já tinha feito. Só que, se a gente colocar aqui esse valor como 1, ele vai continuar retornando true para mim. Correto? O contains strict, que eu nunca usei, na verdade, mas ele funciona se você quer fazer a comparação estrita, ele não vai aceitar o 1 como true, porque ele vai fazer uma comparação de tipo também, e o inteiro 1 não é igual a true. Se eu colocasse o 1 aqui agora, ele ia dar true, e se aqui fosse true, ele iria dar false, justamente por quê? Porque o contains strict, ele faz a comparação de tipo, não somente a comparação de valor comum que você está acostumado no Laravel, ok? Vamos seguir então. A gente tem agora, vamos fazer mais 2 métodos, depois a gente continua na próxima aula. Count é muito simples, porque ele executa para a gente falar quantos elementos tem nessa collection. Simples, né? E depois a gente tem o diff. Tá, o diff é interessante. Deixa eu colocar esse código aqui no final. Deixa eu remover isso aqui e vamos lá. Como que a gente vai fazer o diff? Então a gente pode fazer o seguinte, que é o seguinte, vamos colocar alguns valores, né? Vamos colocar aqui que user IDs é igual a, sei lá, collect 1, 10, 22. Esses são os usuários do nosso sistema, né? Os usuários que pediram alguma ação dentro do nosso sistema, e 40. E a gente tem aqui uma array de admins. Vamos colocar aqui, não vamos colocar o collect, não. Vamos só fazer um exemplo sim para vocês. dd para fazer o dump. User IDs diff 10, 22. O que aconteceu aqui? Ele basicamente, eu coloquei 200, né? Era 10, 20 e 2. Vamos aqui executar novamente.
E ele falou pra gente que a diferença entre esses dois elementos, né, a diferença dessa collection para esse array, é que os elementos 1 e 40 não estão aqui presentes, né? Então, se a gente colocasse o 40, o único que está de fora, qual que é? É o array, é o elemento 1. Então, basicamente, ele vai calcular a diferença entre dois arrays. Eu acho que existe esse método aqui que é interessante a gente ainda falar nessa aula, que é o diffkeys, que ele basicamente vai fazer o seguinte. Vamos pegar esse exemplo aqui. Name screencasts, né? Então, a gente, no primeiro array, a gente tem o nome username, e no segundo a gente tem o name username screencasts. Vamos colocar aqui que é o seguinte. Users é igual a collect. E vamos fechar isso aqui. Faltou fechar o array. Ah, tá. É esse mesmo. Vou dar um ponto e vírgula. E agora a gente vai fazer o seguinte. Users. Deixa eu comentar, remover essa parte aqui para ficar claro para vocês o que eu estou fazendo. Basicamente, eu criei uma coleção com o array dos dados de um usuário. E agora a gente vai fazer o seguinte. O dd. Vamos fazer um dd para ficar simples. Fica fácil de a gente ver o resultado, que users, diff, keys, e aqui dentro a gente vai passar um segundo array. Vamos passar esse array aqui, e agora a gente pode finalizar. Deixa eu quebrar a linha para vocês entenderem que isso aqui está separado. Deixa eu apagar tudo que a gente fez e vamos executar para vocês entenderem. Basicamente ele me deu false, né? Ele me deu um array vazio, porque eu inverti a ordem. Deixa eu colocar isso aqui agora, porque ele basicamente ele faz a diferença entre o primeiro e o segundo, né? Então é isso aqui. O que está acontecendo? O array, o diffkeys, ele vai pegar todas as chaves que existem no primeiro array, porém não existem no segundo array. Então ele está me falando que em screencast false, né, existe no primeiro, porém não existe no segundo. Você está tirando a diferença, né? É a mesma coisa do diff, só que você está utilizando as chaves desse array, ok? Então, na próxima aula a gente continua com mais métodos das collections. Até mais.